Então, eu me lembro que teve um momento muito específico naquela campanha, bicho, assim, que pra mim ficou guardado aqui a complexidade que a gente teve. Como foi? Conta. Teve um momento que Marcos Diogo pegou Covid e se afastou da campanha. O vice Wellington, à época, pegou Covid, se afastou da campanha. Tia Léa pegou Covid, se afastou da campanha. Em resumo, a gente tinha uma campanha sem candidato na rua durante 15 dias. Como é que você faz? E quando eu digo isso, não é para campanha, não, é campanha mesmo. Tipo, ali, beirando os 10 primeiros dias de campanha, a gente ficou 15 dias sem candidato nas ruas, sem candidato e vice. Mas não deu para aproveitar no digital, não? Então, aí a gente teve que trabalhar o digital. O que é que a gente teve que fazer? Para compensar uma ausência do Marcos nas ruas, a gente pegou diversos bancos de imagens que nós tínhamos dele, imagens e vídeos, enfim, a gente começou a turbinar as redes, para que aquela presença que se sentia uma certa ausência nas ruas, a presença fosse compensada nas redes. Então, de um volume de 2, 3 postagens que a gente fazia por dia, passou-se a fazer 6, 7, para compensar Operação aquela Impacto. ausência. Impacto. Ali. E movimento. Mas acho que eu fazer uma pergunta também. E na chapa de adversário também teve esse momento também? Não. Foi não só houve. a situação? Só na nossa chapa. Caramba. Só na nossa chapa. 15 dias. E a gente fazendo meio que um tracking diário de pesquisa, verificando diariamente, quase que diariamente, os números, se realmente aquele momento iria abalar o resultado da campanha ou não, até porque era uma campanha dura, a gente enfrentava ali um candidato que nunca havia perdido na cidade, Quem era? Roberto Paulino, o velho, ex-governador, Giovana? o ex-governador Uhum. Roberto Paulino, nunca perdeu uma campanha em Guarabira. Ele, sempre que disputava uma campanha, era o mais votado na cidade. Então, na época também, Ranieri Paulino era deputado estadual, então vinha de um mandato muito bom na Assembleia Legislativa. Então, vinha-se com estrutura, e, inclusive, naquele momento, em 2020, Ranieri Paulino deixou de ser oposição a João Azevedo e aderiu à situação de João Azevedo e veio com o apoio do governo do Estado, naquela época. Então, foi uma campanha muito complexa. Forte. Um cenário muito forte, muito complexa. Mas aí a gente trabalhou algumas estratégias e acabou dando certo e a gente teve a maior vitória da cidade naquele momento. A maior vitória eleitoral. Bastidores da Boa, política. boa, boa. Vamos agora exibir algumas fotografias da vida de Damata. Direto do túnel do tempo, bicho. Surpreender da Ô, louco, Rapaz, bicho. quero ver agora. Começar. Eita! Essa é Olha recente. Aí Essa é é com o prefeito de recente. Mamanguape, doutor Joaquim Joaquim. Fernandes. Fala pra gente um pouco como foi, né, esse processo de construção da vitória de Joaquim e alguns bastidores da campanha. Como é que foi? Rapaz, antes de tudo, eu ver essa foto assim, eu particularmente sou um cara que devo muita gratidão a Joaquim, não pelas oportunidades que ele me deu ou me dá, mas pela amizade, pela lealdade. Joaquim, eu digo um negócio pra vocês, eu nunca vi na campanha um caba tão leal quanto Joaquim. Um cara tão correto, tão honesto como Joaquim. Isso eu digo tranquilamente pra vocês, porque Joaquim, ele não é um cara que faz distinção por poder. Joaquim olha pra todos de forma igual. Tem dia que eu até brinco com ele que quando a gente tá na mesa, às vezes as pessoas olham, estão pensando política, mas na verdade a gente tá conversando besteira, rindo. Porque existem momentos e momentos. Existem momentos realmente para você sentar, pensar política ou pensar cidade, mas existem momentos também que você precisa ser você mesmo, sentar. E você ser político não quer dizer que você vai deixar de ser você, mas pelo contrário, é onde tem que ter sua marca, seu DNA, como ser humano, como pessoa. E Joaquim, ele consegue implementar isso muito bem no seu dia a dia, na condição de gestor da cidade, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer Joaquim, Marina e todo o pessoal lá do Mamanguape há basicamente 1 ano atrás, no mês de abril para maio, né? Eu recebi o convite do grande amigo, uma pessoa que eu também tenho uma grande consideração e muita estima, que é Juarez Guedes, dono da Seleta, então, e também um dos grandes marqueteiros do país, né? Então, ele me convidou para trabalhar na condição de consultor de marketing da campanha de Joaquim, ajudando ele na parte de estratégia e também na parte de condução da comunicação da campanha. Então, de lá para cá, a gente foi estreitando muitos laços de amizade com o Joaquim, participando lá do dia a dia da campanha, enfim. Então, foi uma campanha assim que... Acirrada, não foi? No começo começou a gente começou bem atrás, inclusive, contra com Eduardo 7%. A gente começou com 7%. Em janeiro, nós tínhamos pesquisa que Joaquim tinha 7%, Eduardo Brito mais de 40% das intenções de voto. Então, assim, tanto que essa campanha é uma campanha premiada. A gente vai receber agora... Mas vamos tentar entender. O que foi que você acha que foi o grande fator que vocês conseguiram dar essa virada? A cidade e as pessoas, elas não queriam mudança.
Elas queriam continuidade da gestão, mas uma continuidade que não era um continuismo. Existe uma diferença entre continuidade e continuismo. A continuidade é o pensar algo e naquele pensar algo eu trabalhar para que aquele algo ele seja concretizado no dia a dia. E continuismo é eu fazer a mesma coisa que os outros fazem. Pô, existe uma grande diferença. É um abismo Ele conseguiu se posicionar dessa forma. dessa forma, porque as pessoas elas queriam a continuidade de um trabalho que havia dado certo. Da prefeita Eunice, só queria um gás novo, uma pessoa nova, novas ideias, mas novas ideias que fossem congruentes com aquele momento que a cidade vivia, porque veja, a cidade de Mamanguape naquela época, em 2024, até agora também, ela vive um momento de autoestima elevadíssimo, a população, ela está com a autoestima elevada. Veja, uma cidade que possui 2 deputados estaduais, que tem um protagonismo na Assembleia Legislativa, a 10ª maior economia do Estado, né? Uma cidade que vinha de uma gestão que lograva sucesso, lograva êxito, né? Mais de 80% de aprovação, a gestão da prefeita Eunice. Então as pessoas elas gostavam do modus operandi, do como Eunice trabalhava na cidade, mas as pessoas queriam um novo momento, novas ideias, e uma pessoa capaz de fazer isso. E todas as pesquisas elas mostravam que Eduardo ele não conseguia ter isso, mas Joaquim ele tinha essa capacidade, esse potencial de ser esse candidato. E Eduardo partiu para o lado da pancadaria e Joaquim para o lado da proposta. Exatamente. Essa Foi a grande diferença da nossa campanha. Então, Joaquim, ele entra com o perfil... Mas tem um desafio também dele ser um sangue novo, assim. Ele não tinha disputado nenhuma Exatamente, foi a antes, primeira né? candidatura dele. A primeira candidatura. Isso é bom ou ruim? Olha, depende muito do cenário e principalmente do sentimento da população. Eu costumo sempre falar sobre sentimento, né? O sentimento é o que determina muitas vezes o voto. Porque às vezes o sentimento ele passa à frente da razão, inclusive. Entendi. Veja, a gente viu ali em 2022 uma campanha lá em Pernambuco, onde Raquel Lira, Sim. ela no segundo turno ela virou pelo sentimento. Acho que teve o falecimento do Houve marido o falecimento dela, do esposo dela, do marido dela, no dia da eleição, inclusive. eu lembro. Inclusive, a Raquel Lira ela passou dias e dias e dias sem ir para as ruas, ainda vivendo seu luto. E nesse momento em que ela viveu o luto, sem estar na rua, foi o momento que ela virou a campanha. Porque muitas vezes o sentimento, a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos. E o ser humano, ele age de acordo, muitas vezes, com o emocional. Você falou de uma coisa que eu me lembrei, sabe o quê? Em 2014, tivemos a campanha presidencial, o falecimento de Eduardo Campos. Exatamente. E com o falecimento dele, quem ficou muito tempo em primeiro lugar nas pesquisas foi Marina Silva. Que era sua vice. Ficou muito Em tempo. 2014. Se a campanha se o fato tivesse ocorrido próximo à eleição, talvez a gente tivesse uma outra história, né? Exatamente. Então, assim, o grande diferencial que eu acredito da campanha de Joaquim é porque ele conectou bem com aquilo que as pessoas queriam. Esperavam, né? Esperavam. Então, Joaquim é um cara, um jovem, médico, cara que sabe falar bem, tem boas ideias, e que se você for observar, hoje o início da gestão de Joaquim é um absurdo, assim, de ações. Veja, trago números aqui, em 5 meses foram entregues mais de 80 toneladas de alimento à população, que é o programa UPAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. É em parceria, obviamente, com o governo federal, mas o PAA, ela tem toda uma estrutura e toda uma organização por parte da prefeitura, né? Desde a parte da aquisição, inclusive, todos os alimentos que são distribuídos são de aquisição dos próprios agricultores rurais da cidade.